Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista e estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a quem nos acompanha de qualquer parte do planeta, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje é quarta-feira, hein? Hoje tem futebol, hoje tem o Peixe, hoje tem Santos e Vasco da Gama. Mas hoje também tem uma notícia que o mundo inteiro já está comentando. Sabe quem está com Covid também? Pegou o Covid? Aí, ó, Neymar, meu amigo. É baladinha para lá, é baladinha para cá. Neymar testa positivo para Covid-19 e perde a estreia no campeonato francês. Ele vai se aliar ao Di Maria e ao Paredes, os outros dois do PSG que também testaram positivo para Covid-19, tá bom? O bichinho está espalhado aí no mundo inteiro. Meus amigos, Santos em campo hoje com uma presença mais que certa. Alisson, que cumpriu a automática na última partida, está de volta esta noite para enfrentar o Vasco da Gama, hein? Jogo muito importante. E o Vasco, olha, que ótima notícia para nós. Mas não é pelo fato também a gente torcer contra, porque os caras têm um problema. Mas a verdade é essa aqui, ó, manchetão do Vascão hoje, ó. Tem 3 novos casos de Covid no elenco, não jogam hoje. E além dos caras que estão com Covid, o Vasco tem problemas de contusão, vários jogadores estarão de fora da partida de logo mais à noite na Vila Belmiro, entre Santos e Vasco da Gama. É uma ótima notícia para o Peixe, né? Porque o jogo de hoje, o Vasco, em que pese boa campanha, já não é essas coisas. Desfalcado da zaga inteira e de outros jogadores importantes do elenco do Vasco, o Santos hoje, convenhamos, futebol é futebol. Mas o Santos hoje tem a obrigação de ganhar o jogo e fazer mais 3 pontinhos no campeonato. Daqui a pouco, eu vou apresentar aqui nossa bancada de comentaristas, porque hoje tem reunião também para falar de ontem do Conselho Deliberativo. Daqui a pouquinho, José Rubens Marino participa com a gente para falar um pouco da reunião de ontem. Nosso companheiro Aníbal Gomes e o Alessandro já também vêm aqui para falar muito dessa rodada do Campeonato Brasileiro e da reunião de ontem do Conselho Deliberativo. Antes do intervalo, vem aí o feriadão. E você já está pensando, puxa vida, vou pegar minha família, vou dar uma passeadinha e tal, né? Você já olhou como é que está o pneu do carro? Você já fez uma revisão? Não? Então, faça. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. O maior estoque de pneus da Baixada. Meu amigo, lá tem também rodas esportivas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento e amortecedor. E tem uma super troca de óleo, de motor, câmbio, para qualquer tipo de filtro que você precisar comprar para colocar no seu carro. E o Blanco tem 2 lojas ali na Antônio Meric, em São Vicente. Uma no número 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus, qualquer informação, dá uma ligadinha, tá bom? Baixada Esporte volta daqui a pouco, imperdível, hein? Imperdível. Santos e Vasco, reunião do Conselho Deliberativo de ontem. Até já. Bom, e agora de volta para apresentar nossa bancada de comentaristas. O programa hoje não é da Ana Maria Braga, mas ó, vai pegar fogo aqui, ó. Alessandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edson, boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vai sim, vai pegar fogo, mas eu vou botar um foguinho. Assim, posso botar uma pimenta já na panela ou não? Vai. Ontem eu escutei uma entrevista do presidente, meu amigo. Eu acho que ele vive no mundo de Bob. Sabe o mundo de Bob? Onde tudo é estrelado, tudo é maravilhoso, o Santos está tão bem. Daqui a pouco a gente vai repercutir. Nosso comentarista Aníbal Gomes, que além de comentarista há mais de 50 anos, é também conselheiro do Santos Futebol Clube. Aníbal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edson, um abraço a todos. Evidentemente, ainda acordando, né? Tem uma reunião que ultrapassa a meia-noite, vai até meia-noite e 15, né? Mais ou menos, né? Eu estava com uma pena do Rubão, sabe? O Rubens Marino veio há tanto tempo abrindo o livro, mostrando, e as coisas vão prosseguindo. E no fim da reunião, a gente olha para o distintivo do Santos e dá vontade de chorar. O Santos, o futuro do Santos preocupa, mas preocupa muito, tanto quanto a pandemia, viu? Muito bem. Está conosco também o nosso convidado especial, José Rubens Marino. Rubão, que prazer tê-lo aqui novamente. Tudo bem contigo? Prazer é meu, Edson, Aníbal,
É uma satisfação enorme estar falando com vocês, Alessandro. Poder ir acrescentar alguma coisa sobre a reunião de ontem, mas em toda a passagem minha e do Aníbal no Conselho, o Aníbal deve ter mais ou menos a mesma idade minha no Conselho de Santos, 40 e poucos anos. Olha, Exato. quiçá, essa foi a pior reunião do Conselho Deliberativo do Santos. Então daqui a pouco você explica, Rubão. Daqui a pouquinho vamos falar dessa reunião de ontem, na opinião do Rubão, a pior reunião do Conselho Deliberativo nos 40 anos a mais que ele e o Aníbal Gomes têm. Antes vamos falar de Santos e Vasco rapidamente, que o Pituca, olha, quem não sabe, Pituca fez o primeiro gol no Santos contra o Vasco da Gama. E o ano passado contra o Vasco ele fez gol de novo. É o talismã. Será que hoje tem gol do Pituca? Vamos ver. Passado, antes do jogo contra o Vasco, no primeiro turno, a gente fez uma entrevista com você aqui falando do seu primeiro gol como jogador do Santos, que foi contra o Vasco em 2018. Certo. E aí nesse jogo você fez um gol também contra o Vasco. Pô, tá meio também prospecto contra o Vasco, hein? Olha, igual você falou, né? Fico feliz de estar fazendo os gols, né? E meu primeiro gol foi contra o Vasco, e a gente fez aquela entrevista e consegui fazer outro gol. Espero que hoje aí, dando a entrevista de novo, amanhã eu possa estar fazendo mais um gol contra o Vasco. Na competição, né? Vem de uma derrota contra o Flamengo, mas acho que o próprio Cuca falou na entrevista que vale pegar muito mais o desempenho do Santos do que o resultado. Você é dessa linha também? Olha, fizemos um grande jogo, né? Quem acompanhou o jogo pôde ver que a equipe do Santos foi superior à partida, né? Infelizmente não conseguimos sair com resultado positivo, mas amanhã aí temos outro jogo muito difícil, que é contra o Vasco, que vem bem na competição, né? Espero fazer outro bom jogo aí e que possamos sair com os 3 pontos. Completinho, o Raniel vai de centroavante no lugar do Caio Jorge. E o Vasco cheio de problemas, gente, mas cheio de problemas. O time já é limitado, embora está uma boa campanha, né? Mas muitos problemas para o jogo dessa noite. Por exemplo, na tela aí alguns desfalques que o Vasco vai ter no jogo de logo mais à noite no estádio Urbano Caldeira contra a equipe do Alvinegro da Vila. Tá no ponto já, Cabelo? Vamos colocar aí isso aí, mudando a chave de 110 para 220. Olha aí, teremos o desfalque do Vinícius e também do Breno. Todo mundo aí com Covid. Todo mundo com Covid. Mais 3 aí também com Covid, ó. A zaga inteira tá fora do jogo. E tem gente também contundindo, aí, machucado, não pode jogar. Esses aí tudo com Covid. Vasco da Gama também, vou te contar, hein? Tá de braços lá com o Boca Júnior, que tem 14 com Covid. Esses dois aí são bons jogadores. Estão fora do jogo também, né? Que é o Thales, jogador muito importante. E o outro é o Leandro Castan, jogador muito experiente e tal. E também está fora. Então, moral da história. Rubens Marinho, Aníbal e Alessandro. O Santos já era favorito, o Vasco completo. O Vasco deve vir aí com o infanto juvenil, porque pelo jeito, quantos jogadores estão fora? Eu quero que você fale primeiro desse jogo aí, meu caro Aníbal Gomes, a sua expectativa para Santos e Vasco na Vila Belmiro. Para mim tem que ser vitória, mas assim, ó, é obrigação, Aníbal. Não, veja bem, se você analisar que o Santos tem obrigação ou que o Santos é favorito, é evidente. Agora, tem jogadores que querem crescer, que querem aparecer, são reservas. Você vê, o principal jogador do Vasco não está com Covid, ele não joga porque ele foi expulso, né? Por uma infantilidade dele, ele foi expulso e vai cumprir a suspensão. Agora, não pode facilitar, porque as equipes não estão totalmente preparadas, é complicado, problema de pandemia, a derrota para o Vasco, que eu acho que o Santos, aliás, para o Flamengo, que eu acho que o Santos, ainda que não esteja criticando a posição do VAR, mas o Santos perdeu para o VAR, né? Porque o Santos foi superior ao Flamengo, com todo aquele timaço, com todos aqueles jogadores. Então é um jogo perigoso. Eu diria que o Santos é favorito, evidentemente, mas é um jogo perigoso, você tem que tomar muito cuidado. Para você, José Rubens Marinho, com a sua larga experiência no futebol. Hoje, Santos e Vasco da Gama, cheio de problemas o time vascaíno.
Olha, o Vasco vinha numa crescente muito boa, né? Você agora traz uma notícia aí de vários jogadores afastados por Covid. Eu acredito que o Ramon tenha substituto à altura, porque senão a legislação permitiria o Vasco adiar a partida, porque outros casos já foram parecidos como esse, o caso do Goiás, o caso do CSA, que apontaram os Covids na véspera da partida e a CBF adiou a partida. Então, acredito que o Ramon tenha confiança. O Vasco tem uma play lá de jogadores estrangeiros, que eu não consigo nem guardar o nome, porque é um tal de jogador paraguaio, um tal de jogador boliviano, está no Brasil hoje. Ontem eu estava vendo o Náutico jogar contra o Figueirense do Heleno, e há uns 3 jogadores do Paraguai já no time do Náutico, acabou ganhando de 1-0 do Figueirense. Então, eu acho que o Santos tem realmente a obrigação de vencer. Ele terá sempre que ter essa obrigação na Vila Belmiro. Porque para ele conseguir fazer os 45 pontos necessários para permanecer na chave, na Série A, que é a meta do Santos, depois dessa confusão toda da administração, do plantel, que não pode contratar, o Santos tem que vencer as partidas em Vila Belmiro na marra, para poder fazer esses pontos necessários para escapar. Eu acredito que o Santos vença o Vasco hoje, pelo menos 1 ou 2-0. Para você, Alessandro, Santos e Vasco. Ó, eu até fui pego de surpresa com tanta gente infectada no Vasco, né? A gente achava que o Vasco veria um pouquinho mais arrumado para jogar contra o Santos, mas com esses desfalques todos, é lógico que o Santos hoje tem obrigação de atropelar. Até vou mudar meu cartola, vou meter o Raniel, porque o Raniel hoje vai para a rede com certeza, né? Vamos colocar o Raniel lá de centroavante. Viu, Matheus? Pode colocar, você falou que ia colocar, pode colocar o Raniel de centroavante aí, porque hoje ele vai para a rede. Muito bem. E olha, mas notícias importantes do Santos também, a CBF alterou o horário do jogo entre Santos e São Paulo, hein? O jogo entre Santos e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro teve alteração de horário na 10ª rodada. De 4 da tarde passa para 19 horas. E outro assunto legal foi que o Santos assinou o contrato, prorrogando o contrato do Lucas Lourenço até 2024. Esse menino Lucas Lourenço aí vem da base, começou desde pequenininho e tal. E para quem não conhece, esse menino veio como outros grandes craques do futebol de salão. Dá uma olhadinha como ele jogava já no salão aqui na Baixada. Põe no ar. Sou o Lucas, tenho 9 anos, atualmente jogo no Santos. Driblar e fazer gol. É, Rubão, a base sempre salvando o clube, né, Rubão? Salão, né? O salão é que dá os fundamentos necessários a essa molecadinha, né? E a gente fica muito satisfeito, que é um trabalho que o Santos faz há muito tempo, mesmo não tendo mais o AT Jorge Cury, o seu ginásio, mas faz lá no Jabaquara, faz no Portuário, e o trabalho é feito, né? Tem um outro garoto hoje no Santos de nome Davi, que deve ter aí seus 10 anos hoje, neto de uma colega minha de Cubatão, é filho daquele jogador do Santos, Denilson, que foi para a Polônia, foi para a Romênia. É um craque, hein? Guarda esse nome. São gêmeos, mas só o Davi é o craque. Já é um contratado da Puma. Vai deslumbrar no salão e no campo de jogo do Santos. É, Aníbal Gomes, a galinha dos ovos de ouro do Santos. A base, Aníbal. A galinha que está sendo morta, né? Que infelizmente, com essa gestão que está aí, e até a oportunidade é tão boa, né, de estar aí com o Rubão, que eu vou lá para trás, né, e o Rubão vai lembrar,
aquela derrota da Ponte Preta em Campinas, né? De 5-0, que na volta é o seguinte, a molecada vai defender o Santos e o Santos conquistou o título de 78. Lamentavelmente, a gente vê que hoje a base está abandonada, desprezada, tantos profissionais que estavam lá trabalhando honestamente, trabalhando direitinho, foi mandado embora, porque evidentemente, todo clube tem uma tradição, todo clube tem uma maneira de ser, e o Santos sempre foi o clube de revelar jogadores, de colocar, de renovar ano a ano, como foi 55, 56, 57 e daí sucessivamente. E, lamentavelmente, nós encontramos um incompetente que acabou com a nossa, embaixo, com a nossa escolinha, acabou com tudo, e hoje a gente está tendo essa dificuldade aí. Alessandro. Ele tira o ovo antes de nascer. Pode falar, Rubão, pode falar. Ele tira o ovo antes de nascer. O ovo está para nascer, ele vai lá, põe a mão, puxa, sai antecipado. Ontem eu até falei isso aqui no programa com o Edson, né? Quantos e quantos jogadores, porque apareceu um zagueiro agora que tá... Onde está o zagueiro, Edson, que foi considerado? Ontem você mostrou a foto dele. Tá no Curitiba. No Curitiba. Que tá lá, é da base do Santos, mas a gente nem sabia que estava no Curitiba, né? E quantos são assim, que estão aqui na base do Santos, de repente estão em outro lugar e você nem sabe. É impressionante. Sabino, bom jogador. É o Sabino. Jorginho falou que é jogador de seleção brasileira, hein? Então. Jorginho, lateral do Flamengo, seleção brasileira. Falou, esse Sabino é jogador de seleção brasileira. Mas, infelizmente, o Rubão falou uma coisa agora, que o futebol de salão, o futsal, né? Ele revela grandes e grandes jogadores. Infelizmente, hoje, na Baixada Santista, tudo bem que nós estamos em época de pandemia, mas antes da pandemia mesmo, nós não temos mais uma liga forte de futebol de salão, de futsal, como a gente tinha antigamente, na época do Rodinha como presidente, do Zé Roberto e outros tantos, né, que passaram pela liga. Hoje a liga não tem mais um campeonato forte que saía tanta molecada que ia para a base do Santos. A gente precisa reviver isso também aqui em Santos. Bom, no próximo bloco vamos falar um pouquinho da reunião, muito da reunião do Conselho Deliberativo de ontem no Santos Futebol Clube. Mas eu tenho um recado aqui legal para aquele que está com o celular e deu pane. Deu pane e não se preocupe, traga na Top Center. Esses caras estão há 10 anos aqui no mesmo endereço, ao lado da porta principal da Unisanta. Celular não é para entregar na mão de qualquer um, não. O cara tem que ter conhecimento, sabedoria, tá? Know-how e credibilidade. E esses aí tem. Tem todo tipo de acessório para qualquer marca de celular. Agora, com o novo horário regulamentado pela Prefeitura, eles estenderam. Estão aqui do meio-dia até 8 da noite, na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da Unisanta, daqui da porta principal da Unisanta. E quem mora em Santos e não quer sair de casa, é só ligar 988-015626. Eles vão mandar um técnico, avalia o problema, faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam e você paga em 12 vezes no cartão. Deu pane no celular? Traga aqui, ó, Top Center. Eles vão arrumar o seu celular. Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Uma parada rapidinha, voltamos com José Rubens Marino, Aníbal Gomes e Alessandro Nunes Bortolomazzi para falar da reunião de ontem do Conselho Deliberativo. Bem, estamos de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte. Antes de falar da reunião do Conselho, rapidamente para o torcedor saber quais são os jogos da rodada nesse meio de semana do Brasileirão. Na tela, vamos ter o clássico aí Ceará e Fortaleza. O Fluminense vai enfrentar o Atlético de Goiás. Vamos ter também o Goiás contra o Corinthians. Botafogo enfrenta o Curitiba. Bahia recebe o Flamengo. Atlético do Paraná e Bragantino. Os dois estão sem treinador? Sem treinador. Palmeiras enfrenta o Inter de Porto Alegre, um jogão, o Inter liderando o campeonato, além do Santos que enfrenta o Vasco da Gama na Vila Belmiro. E teremos também amanhã o Grêmio recebendo o Sport Recife e também o Atlético Mineiro enfrentando o São Paulo Futebol Clube. Tá bom? Olha aqui, falou em festa, Cacau Center, a maior loja do gênero na Baixada. Mais de 60 mil itens. Alguns que eu vou colocar na tela, você pode ir no concorrente. Pode ir. Você vai ver o seguinte, olha, preço igual a Cacau Center não tem. Mais de 60 mil itens. Tudo num lugar só e mais barato. Fica na Prefeito José Monteiro, 744, ao lado do Carrefour, em São Vicente. Cacau Center. Rubens Marino, vamos falar da reunião de ontem, o Aníbal Gomes com o Alessandro, mas de cara, eu gostaria já de jogar uma brasa nessa fogueira aí. Pá! Põe na tela, por favor, aí, para a gente entender o associado, o torcedor também.
Conselho Fiscal do Santos contesta comissões pagas nas chegadas do técnico Gesualdo, do Matson e do Raniel. Agora vamos colocar bem claramente para o nosso telespectador entender quais são essas comissões. Muito bem. O Santos fez uma troca com o Raniel com o São Paulo. Ficou lá o Vitor Bueno e o São Paulo mandou aqui o Raniel em definitivo. Mas aí o Santos pagou R$ 663.600 de comissão para uma empresa intermediária chamada FGF Esportes Eireli. O Santos trouxe o Matson do Grêmio, que estava no Atlético do Paraná, emprestado pelo Grêmio. Aí o Grêmio falou assim, eu quero o Vitor Ferraz. Tá bom, a gente quer o Matson. Pau, trocou, bonitinho. Mas aí o Santos pagou uma comissão de R$ 439.200 para BEC Consultoria e Assessoria. Muito bem. O Gesualdo, desempregado em Portugal, tal. O Santos foi lá e contratou o Gesualdo, completamente desempregado. E só pelo fato de ter contratado o treinador que estava desempregado, surge uma comissão paga de R$ 390 mil para a ADM Esporte Limitada. Total de comissõezinhas paga em 3 coisas aqui, simples. R$ 1.492.800. Por favor, Rubão, qual foi a explicação da diretoria do Santos para essas comissões aí? Não tem explicação. Primeiro, que a diretoria do Santos, mais uma vez, não compareceu à reunião do Conselho, né? O presidente, em 1 ano e alguma coisa, apareceu a última vez, a penúltima reunião, para falar das suas contas, ainda não falou e passou para o Pedro Doria defender as suas contas, né? Eles não explicam, né? Ele está no papel, e tanto faz como tanto fez. Essa soma de R$ 1,5 milhão, somando com o que vem sendo pago nos últimos 2 anos, ultrapassa a casa dos R$ 10 milhões. O Santos pagou em intermediações de jogadores, de atletas, de treinador, quiloçar mais, quase R$ 11 milhões nos últimos 2 anos. Aníbal Gomes, não como jornalista, mas também como conselheiro do clube, você entende alguma coisa? Por que dessas comissões? Afinal de contas, uma passagem para Portugal deve custar o quê? $1.000 hoje? Vamos pôr 1.000 euros, vai. O euro está 6 e pouco. Mais um hotel lá, você paga 300, 400 pau a diária. Hã? Quem tinha que receber era o Nabil. Claro. Foi o Nabil que trouxe o Gesualdo. Pô. Então, aí você pega e contrata um cara que está desempregado e paga a comissão para alguém? Eu não sei o que... Eu não entendi, Aníbal, por favor. Não, você não entendeu e ninguém entende. A única pessoa que entende é o Pérez, né? O Pérez é que deveria explicar e ele não tem como explicar. É inexplicável o que ele faz. Tanto que, covardemente, ele não comparece mais a reunião nenhuma, como o Rubão falou. Eu não lembro da última reunião que ele compareceu. Ele, quando vem, ele vem ali timidamente, com a cara de pau, cumprimenta, quando é chamado, dá algumas desculpas esfarrapadas que ninguém entende, né? E, evidentemente, que a coisa vem vindo desde quando ele assumiu, né? Porque ele já começou... Primeiro, ele não tinha nenhum plano para o Santos, absolutamente nenhum. A própria eleição agora ficou sabendo aí que teve sócio que não era mais sócio, que acabou votando também, né, e que participaram, remitos que foram extinguidos do quadro associativo, enfim, uma série de circunstâncias que você se pergunta, o Santos vende e o Santos paga a comissão, o Santos contrata e o corretor recebe do Santos, né? Então, quem está vendendo Então, a coisa está inexplicável. Eu confesso que ontem, concordo plenamente com o Rubão, foi a pior reunião do Conselho Deliberativo. Dá pena de a gente olhar para um pavilhão tão grande, reconhecido no mundo todo, e ter hoje o passivo que o Santos tem, que eu confesso, veja aí uma lista de vários candidatos à presidência do Santos, mas olha, se não se prepararem bem para assumir o Santos,
nós vamos amargar uma situação tremendamente difícil, e nós vamos pagar muito caro pelo posicionamento, pelo trabalho, é que se pode dizer trabalho, da atual diretoria do Santos. Pérez, eu vou te contar um negócio, eu acho que hoje o maior benefício que ele podia prestar ao Santos era renunciar e o Santos processá-lo para ele responder judicialmente por tudo que ele está fazendo no Santos. Alessandro, a sua opinião? Eu ontem disse aqui no programa que não ia mais falar a respeito do Pérez, né? Porque eu acho que muito do que está acontecendo com o Pérez hoje, e assim, temos dois conselheiros aqui de alto gabarito do Santos Futebol Clube, mas muito do que está acontecendo com o Pérez hoje é por falta do associado não ter votado no impeachment dele e ter deixado ele continuar naquele momento, né? Então eu acho que se tivesse cortado mal pela raiz lá atrás, hoje a gente não estava falando do Pérez. Mas é um absurdo uma reunião do Conselho para discutir assuntos tão importantes como tínhamos ontem, e ele estava dando entrevista numa rádio de São Paulo, falando do mundo de Bob. Ele estava na Rádio de São Paulo e eu vim escutando, que eu estava em Cubatão, vim de Cubatão escutando a rádio, e ele falando que o Santos agora passou pelo momento de pandemia e ele teve que cortar os salários e todo mundo não sei o quê, porque ele não tinha receita, mas agora tá tudo bem, porque ele voltou a receber da Tanner, ele voltou a receber da Globo, ele vendeu o Sacha, ele tá pagando salários em dia, porque eu tenho que ficar preocupado, porque aconteceu uma coisinha, foram lá na minha casa estourar rojão. Imagina se o Santos vai pra segunda divisão. Isso é coisa de um presidente falar? Imagina se o Santos vai pra segunda divisão? Ele tem que falar, o Santos vai ser campeão, né? Ele falou assim, não, eu tenho que me preocupar, porque aconteceu lá, foram estourar rojãozinho na minha casa. Imagina se o Santos cai pra segunda divisão. Porque desde o meu primeiro dia, tem pessoas lá em Santos que não me deixam governar, porque querem o Santos pra eles. É brincadeira, né? Rubão, por que você qualifica a reunião de ontem como a pior da história? Ela no seu todo foi mais uma reunião insossa, sem que nós pudéssemos resolver absolutamente nada, sendo que a grande expectativa do Santos é uma tomada de pulso e expulsar o presidente da Vila Belmiro, porque o Alexandre falou agora, ele nem comparece na Vila, rapaz. Eu duvido se ele estava no jogo do Flamengo aí, que os outros diretores entraram em campo lá para ofender o árbitro. Eu duvido, ele não estava nem aí. Ele realmente é um omisso, né? Então, a reunião foi uma reunião longa, cansativa, e todas as medidas que a gente toma no Conselho, elas não acontecem, né? Nós tomamos uma medida, como o Aníbal falou, no primeiro trimestre de 2018, quando essa mesma comissão fez um parecer já temerário para a gestão trimestral de 2018. E, ao mesmo tempo, a comissão presidida pelo Silvio do Abreu encaminhou para impeachment. O Conselho todo votou pelo impeachment, né? Aí criaram um golpe, que era um golpe do vice-presidente em cima do presidente, quando, na verdade, não era. Era em cima de um relatório da Comissão Fiscal que já dava gestão temerária no primeiro trimestre do governo Pérez. Aí criaram aquela fantasia do golpe do tal, o associado achou que era golpe realmente do rolo e deixou continuar, porque teria que ser cortado mal pela raiz ali, né? E depois a Assis se desgastou, fomos ameaçados, vários telefonemas, vários zaps de ameaça nos nossos celulares, e a Assis expulsou Modesto Roma por se locupletar do Santos. Aconteceu? Não. Ainda está no quadro associativo. Expulsou o Silvio Novelli, que se locupletou de cadeiras cativas. Ainda está no associado do Santos. Então, não acontece absolutamente nada. E a reunião de ontem foi a mesma coisa. Nós ficamos discutindo durante quase 2 horas se era voto à distância ou voto presencial. Ninguém tem condições de falar que a pandemia não vai dar condições. Agora, o governo, através do Tribunal Superior Eleitoral, já marcou eleição presencial. Se marcou eleição presencial para vereador e para presidente, vai dar condições de ter eleição presencial nos clubes
Não temos que ter o temor de prorrogação de mandato. Então, essas coisas, né? Eu até falei, o Aníbal viu? Eu falei, o querido Miguel Fernandes e o querido Abdala Dias, eu tive que ir no cemitério do Paquetá hoje, no Sabó, pedir desculpa, porque eles se moveram nas campas ontem, quando viram a bagunça que é o cadastro eleitoral do Santos, o cadastro social do Santos. Ô, Aníbal, nós tivemos aqui uma matéria curta, que eu coloquei no ar, do Odir Cunha. Foi o discurso, não da posse, mas o discurso da vitória. E dentro desse discurso da vitória, o Odir Cunha falou o seguinte, o Santos deve... Eles estavam assumindo, ganharam a eleição. Foi um dia depois da eleição. Falou assim, nós estamos assumindo o Santos com 460 milhões de dívida. Segundo informações de vocês mesmos, conselheiros, hoje está beirando aos 700 milhões. Ou seja, nesses quase 3 anos de mandato dessa administração do Pérez, aumentou a dívida do clube. Em detrimento a aumentar essa dívida, o Santos vendeu o Rodrigo por quase 200 milhões, vendeu o Bruno Henrique por 23 milhões, vendeu o Felipe Aguilar para o Atlético do Paraná por 10 milhões, vendeu agora o Sacha, como o presidente falou, por mais 10 milhões. Quem mais ele vendeu aí? Bom, vamos lá. Mas contratou. Bom, contratou o Soteldo, mas não pagou só uma parcela. E contratou 50%. Contratou o próprio Sacha, os outros 50% do Inter. Não pagou. Mandou essa dívida para o ano que vem, para a futura diretoria. Ele contratou o Felipe Aguilar, que eu falei que o Atlético do Paraná pagou 10 milhões, tá? Ele comprou por 15 e não deu um níquel para os caras lá. Tá devendo os 15. Ele ainda ganhou um dinheirinho a mais no negócio do bambu, que o Atlético teve que indenizar. Então, você vê, dinheiro entra, paga ninguém. E a dívida de 460, quando diz o Odir Cunha que assumiram há quase 3 anos atrás, hoje está em quase 700. Se a gente for analisar friamente, vai chegar no final do ano talvez com quase 1 bilhão de despesa de receita negativa. Posso falar uma coisa? Fala. Até pro Aníbal e pro Rubão comentarem. Ontem ele falou uma frase que eu tive que dar risada sozinho. Eu estava dentro do carro sozinho, eu tive que dar risada sozinho. Ele disse o seguinte, que com a pandemia, o clube que menos perdeu receita de patrocínio foi o Santos. Nós, com toda a pandemia, fomos o clube que menos perdemos receita de patrocínio. O Santos não tem patrocínio master na camisa há quanto tempo? E ele me fala uma besteira dessa. Fala pra mim. Ô, Aníbal, hoje beirando 700 milhões, mas a gente não sabe o que acontece até o final do ano, porque, como diz o Celso Leite também, é uma caixa de Pandora o Santos hoje, né? Não, o que ele tinha que falar é o seguinte, quando ele fala em pandemia, ele tinha que falar que a pandemia começou no dia da posse dele. Porque a partir da posse dele, as coisas começaram a surgir no Santos de cabeça para baixo. Ali já se percebeu, né, que o Santos caminhava realmente para o abismo. Porque ele é uma pessoa que você, quando conversa com ele a primeira vez, você sai esperançoso de que, finalmente, nós vamos ter um presidente que merece pelo menos o nosso apoio. E no dia seguinte, após a posse, desculpe, eu já deu para perceber, nas entrevistas que ele dava, que nós tínhamos comentado um erro grave. Agora, ele, veja bem, ele é muito vivo. No bom sentido, ele é um bom malandro. Porque esse impeachment que o Rubão falou, ele não tinha nada a ver com o impeachment, não tinha nada a ver com o problema do vice-presidente. Isso eu cansei de falar aí no Baixado. É que ele fez o seguinte, o conselho foi para o impeachment, aí ele falou, eu tenho que criar uma defesa, porque eu sou indefensável por todos os erros e por tudo aquilo que ele fazia. Então ele criou a briga do vice-presidente. Eu quero governar e o vice não me deixa. Quer dizer, é próprio do cidadão que não tem defesa, né, que é indefeso, e, evidentemente, você acaba não encontrando meios. Outra coisa que o Rubão falou da reunião de ontem, é verdade, ficamos discutindo, voto virtual, voto pessoal, voto virtual, pessoal, vai continuar o trabalho, não vai continuar o trabalho, e, lamentavelmente, é bom que o associado saiba disso. O Santos hoje, ele não sabe quantos sócios tem.
Não tem um relatório, não tem nada. Quantos sócios o Santos tem? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por quê? Porque ele não se preocupou com isso, ele não se interessou com isso. Ele se preocupou com pagar comissões, entre aspas, né? Começou, você falou da dívida do Odir ter falado, claro que ela aumentou para quase 700, eu acho que vai ultrapassar os 700, e evidentemente entrou dinheiro. E o milagre, nunca baixou a dívida, ela só aumentou. Pois então, é. lamentavelmente, o Santos hoje vive a pior crise da sua história. E é isso que eu queria comentar com o Rubão. A dívida só aumentou, em que pese ele ter recebido principalmente a somatória do Rodrigo, é considerável, quase 200 milhões, pouco menos. Mas ele vendeu jogadores e contratou e não pagou. A maioria ele não pagou, e que vem tudo bucha lá na frente. Agora, o detalhe também, Rubão, que me chama a atenção, que me passaram aqui. Ele colocou no balanço um dinheiro que ainda não existe. Ele colocou no balanço o seguinte, olha, vai entrar 29 milhões e 400 mil reais da indenização que o Cueva vai nos pagar. E aí eu acho que vocês, como conselheiro, falam, peraí, você está colocando uma coisa que hipoteticamente o Santos pode ganhar, mas de repente o Santos pode não ganhar. E ele colocou isso no balanço também, Rubão? Colocou, rapaz. Eu vou te contar outra, e tem mais outra que ninguém sabia. Ele colocou, esse balanço está tão maquiado, mas tão maquiado, e eu vou te contar, viu? Eu não sei que pó que ele usou, a contadora usou, está arriscado ela perdeu o CRC. Ele colocou um crédito de 32 milhões da CSU, que tomava conta do quadro associativo. E a CSU já mandou um recado que não tem documento nenhum, que ela deve para o Santos. Tem um outro crédito da Gol, de 2 milhões e pouco, que também está no balanço, que também tem que provar se eles devem ou não. Então, essa maquiação, esse jogo de números, faz com que o balanço seja maquiado, né? Você pega 29 milhões, mais 32 são 50 e alguma coisa, mais 2, 50, e tá no balanço, né? Então, o balanço do Santos é feito no joelho, né? O CRC tem que vir aqui para ver se a contadora está sendo honesto com aquele juramento que ela fez. Ela pode perder o CRC por fazer balanço maquiado, meu Deus do céu. É um absurdo. E ontem, Edson, eu falei uma coisa aqui no programa, e aqui, na hora mesmo que eu falei, já começou a bombar o meu Face e meu Insta. E muita gente me perguntando no Messenger, Alessandro, você não vai falar o nome de quem você falou? Não vou falar o nome de quem eu falei. Não vou falar, só que é o seguinte, tomem cuidado, associado, porque a situação está... Olha como os conselheiros Aníbal Gomes e Rubão estão falando aqui. E pode piorar, porque tem um candidato que é candidato à eleição que é pior do que o Pérez. E que pode ser eleito, principalmente se for voto à distância. Principalmente se for voto à distância. Então pode piorar. O que tá feio hoje pode ficar pior. Bom, daqui a pouco vamos voltar a falar dessa reunião de ontem no Conselho Deliberativo com José Rubens Marino e Aníbal Gomes. Alguém quer falar alguma coisa? Queria completar do Alessandro o seguinte, o membro da comissão da carteira social do Santos, seu Daniel Gonzalez, é da chapa desse candidato que o Alexandre falou. Bom, daqui a pouco voltamos com Rubens Marino, Aníbal Gomes e Alessandro Nunes Bortolomazzi. Meus amigos, troque o pneu do seu carro, vem aí um feriadão, né, prolongado, não passeie com a família não. Se o pneu não estiver legal, vai no Blanco, faz a troca, não tem preço melhor, barato mesmo é no Blanco Pneus. E além disso tem rodas esportivas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor, super troca de óleo, de motor, câmbio e todo tipo de filtro. E tem duas lojas na Antônio Merique, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui. Qualquer informação, ligue no Blanco, tá bom? Uma paradinha rapidinha, eu volto já já. Bem, último bloco do nosso Machado Esporte, falando da reunião do Conselho Deliberativo de ontem do Santos Futebol Clube. José Rubens Marino, a gente tem abordado aqui o seguinte, a preocupação de todos os torcedores e associados, conselheiros, em relação às finanças do clube. O Cruzeiro tomou uma nabada na FIFA e perdeu 6 pontos no campeonato.
A Veia ganhou 3 jogos, 9 pontos, perdeu 6, ficou com 3, hoje tem 4 pontos. O Cruzeiro hoje está a 8 do 4º colocado para voltar à primeira divisão. Eu fico imaginando esse caso da FIFA, né? Se não for solucionado, de repente chega lá, olha, acabou, não tem mais acordo, o Santos é punido e ainda com perda de 6 pontos, num Brasileirão complicado como é. Então eu gostaria que você pudesse passar aqui, Rubão, algumas coisas a respeito do clube que tanto te preocupa. Hoje, o que mais está te preocupando em relação ao Santos Futebol Clube? Olha, o que eu queria ontem é que a CIS, que assumiu no nosso lugar, já deu tempo suficiente para terminar o processo das contas de 19, onde dá o afastamento temporário do Pérez e automaticamente uma reunião do associado para afastá-lo definitivamente. Mas isso seria o ideal, porque ele seria afastado teria um interventor indicado pelo Conselho Deliberativo para assumir, ou então o próprio vice poderia assumir se ele não fosse atingido por essas contas, já que em 19 ele pouco participou. E eu acho que seria o ideal para que as pessoas que gostam do Santos poderiam, nesses 3, 4 meses, fazer um levantamento da real situação do Santos. Porque ninguém sabe qual é a situação do Santos. Os números são maquiados, os números não são verdadeiros. A comissão fiscal pega um papel aqui, pega um papel lá. É negado, toda a prova é negada, eles não recebem. Você veja que a auditoria que começou para fazer o levantamento do quadro social está há 15 dias esperando o primeiro documento para iniciar o trabalho. Então, a situação é calamitosa. Eu disse ao Marcelo, eu não sei que santo vai assumir os nossos Santos para salvar o nosso Santos em janeiro. É muito preocupante qualquer um dos candidatos assumir o Santos sem saber o fundo do poço. E outra coisa, hein? Ele não tem coragem de dar entrevista aqui na Baixada Santista, porque as informações que nós temos aqui, o pessoal de São Paulo não tem. Porque as rádios de São Paulo pouco cobrem o Santos Futebol Clube. É 1, 2 minutos que cobrem. Então as informações que nós temos aqui, o pessoal de São Paulo não tem. Ontem, na entrevista com o Elia Júnior em São Paulo, foi só manteiguinha no pão. Né? Porque o Elia não chegou para ele e perguntou assim, presidente, tá, o senhor tá falando, mas e o hambúrguer lá, o senhor vai pagar como? E como é que você vai contratar jogador se o senhor não pagar o achipato? E como é que você... o Elias não fez isso, aí ele ficou só no pãozinho com manteiga. Vê se ele tem coragem de, mesmo pelo Zoom, entrar aqui no Baixada Esporte, por exemplo, dar uma entrevista pra gente e esclarecer esses pontos. Ele não tem coragem. Agora, lá pra São Paulo, ele faz o mundo de Bob, né? Aí o voto à distância, o mundo de Bob é importante pro voto à distância. Porque aí você tá no mundo de Bob. Eu vou votar à distância, é o mundo de Bob. Eu nunca vi na minha vida, nesses 40 anos que a gente acompanha o Santos, uma diretoria tão ausente das coisas da nossa cidade. Eu nunca vi isso na minha vida, em 40 anos que a gente tem a vivência no clube. E olha que nós já vivemos todos os presidentes, desde o Rubens Quintas, da década de 78 para cá. Nós vivenciamos tudo isso, até hoje. Esse aí parece um fantasma. A gente não sabe quem é, como é que está o clube, a gente não conversa, ninguém dá entrevista, entendeu? É uma coisa assim, é preocupante. Por quê? Porque quem esconde, aquele que se ausenta, é porque não quer mostrar o que tem atrás da cortina. E eu fico sempre batendo nessa tecla, e o dia o Celso Leite esteve aqui com a gente, eu falei, Celso, o que mais te preocupa? Ele falou, Edson, a gente pensa que o Santos está ruim. Meu medo é quando lá na frente, essa diretoria foi embora, a gente abrir e ver que a coisa é pior do que a gente imaginava. E aí, amigo, pode ser tarde demais. Aníbal Gomes. Mas é pior. Você pode ter certeza disso, que quando for aberto o cofre, vai ser muito mais difícil do que é. E esse candidato aí que vocês estão falando, ele evidentemente, um dos seus apoiadores já tem a relação de associado, a da lista, e os outros candidatos não têm. E as comissões, quando pedem a documentação para a diretoria,
A diretoria manda a documentação pela metade, manda o quarto, ela nunca manda, tem 5 pedidos, ela manda o primeiro, os outros 4 ela esconde. Então, veja bem, há muito tempo, quando eu participo do Baixada, eu venho dizendo que eu tenho muita pena, muito receio, muita preocupação com o futuro do Santos. E se nós estamos preocupados, mas os candidatos têm que se preocupar muito mais, porque com aquilo que... Primeiro, eles têm uma ideia do que vão pegar, mas a verdade, a realidade, ninguém sabe. Eu concordo plenamente com o Rubão. Você não sabe o que vai ter aqui ali. Você vai abrir o cofre e pode estourar uma bomba. Só uma informação importante, o Uribe estava negociando a rescisão contratual, que para o Santos vai ser um alívio, em parte. O Bruno Henrique foi vendido por 23 milhões para o Flamengo. Sim. Aí o presidente, a diretoria atual, vai lá e fala o seguinte, vamos contratar o Uribe. Pagaram 5 milhões pelo cara, para abater dos 23 do Bruno Henrique. Moral da história, esse cara não veio ganhando 10 conto. Eu já falei aqui, o Sacha estava agora ganhando mais de 240 mil no Santos. Em janeiro ia pular para 300. O Uribe não está fora disso. Aí o Uribe estava negociando e rompeu o acordo. Por quê? Porque o Uribe falou o seguinte, olha, eu tenho contrato até final de 2022, eu não vou querer ganhar isso aí. Vamos romper aqui, eu saio numa boa. Só que o que está passado aqui para trás, o que está aqui, você vai me pagar. Salários, tudo que está para trás você vai me pagar. Mas à vista. Eu disse, não, vamos parcelar. Eu pago você... O ano que vem. O ano que vem. Aí ele falou, não. Eu quero agora. Me paga o que está para trás, assinamos, tudo bem, vou embora. Só que ele pode até ir embora. Só que os 5 milhões, eu até fiz o gesto que falou, você jogava basquete? Ele vai pegar 5 milhões, mais 5 milhões do Santos, fazer uma bola de papel e tipo Oscar. Cesta no lixo. 5 milhões. Bom, eu vou dar meu destaque final, né? Porque nós já estamos no finalzinho. Antes de Rubão e Aníbal Gomes, 2 conselheiros do Santos Futebol Clube, 2 santistas fervorosos, né? Amantes do Santos Futebol Clube, estão aqui com a gente no programa hoje. E eu vou dar o meu destaque final. Você que é amante do Santos Futebol Clube, você que ama o Santos Futebol Clube, não adianta você só ficar criticando, mas ficar de fora. Porque se os grandes santistas não se unirem em torno de uma candidatura que seja de Santos, que seja daqui da cidade, que viva aqui, que esteja aqui, mais uma vez o Santos vai ficar na mão de pessoas que só querem usar do Santos para o seu bem próprio. O Santos vem há anos tendo pessoas que estão lá para o seu bem próprio, que olham e falam assim, eu vou para o Santos porque lá eu vou fazer negócio, lá a minha empresa vai ganhar, lá eu vou vender jogador e vou colocar dinheiro no bolso. É para isso, não é para ver um Santos forte, um Santos crescendo, um Santos campeão. Então você que é santista de coração, como Rubens Marino e como Aníbal Gomes, que estão aqui hoje com a gente no programa, unam-se. Unam-se em torno de uma candidatura só, porque senão o Santos vai continuar na mão de forasteiros. José Rubens Marino, meu querido, você sabe o tamanho da admiração e amizade que temos por você. Muito obrigado, Rubão, e a sua mensagem, por favor. Eu queria dar uma nota que é outra aberração no Santos. O presidente Marcelo ontem falou que tem mais 10 pedidos de novas embaixadas. Você sabia que a embaixada que é criada no Santos, ela é diferente da torcida organizada. A torcida organizada, quando é criada, ela é criada com o CGC dela. A embaixada é criada com o CGC do Santos Futebol Clube. Isso, no futuro, pode dar vínculo empregatício em todas essas embaixadas do Brasil. Um abraço a você, Edson, obrigado pela oportunidade. Um beijo no Alexandre, um beijo no Aníbal e no meu amigo Guido Bortolomazzi. Obrigado, Rubens Marino, sempre com as suas palavras sábias. Aníbal Gomes, o seu destaque final, por favor. Assino embaixo o que o Rubão falou agora. E como eu disse ontem, eu espero que Nossa Senhora do Monte Serrate, aí plagiando o Atier Jorge Cury, que deve ter rodado no túmulo, ela salve o Santos Futebol Clube. Um abraço a todos. Legal. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela sua atenção, pela sua audiência e boa sorte ao Santos logo mais à noite contra o Vasco da Gama. Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. A gente fala
por pura convicção, com jornalismo, sem vínculo a A ou a B. A gente faz jornalismo. Essa é a nossa função. Até amanhã. Tchau.